Parabéns, parabéns. Entraram para a história do Poçante Amazonas. O time que não tinha vencido ninguém na Série B, onde ele está, aliás, pela primeira vez, porque veio da Série C. O Santos entrou para a história, né? O primeiro time a perder para o Amazonas na Série B do Campeonato Brasileiro. Um time horroroso, um time horroroso, que tem como grande destaque o Jô, que o Carille ficou com medo do Jô e botou o Alex como zagueiro para segurar o Jô. E não satisfeito, ainda terminou o jogo com o Alex como titular até o fim, tirou o Joaquim, porque quis ser ofensivo, mostrar que estava tentando empatar o jogo. Então olha, que joguinho safado que o Santos fez lá na Arena da Amazônia. Joguinho sem vergonha, tomou olé no final, a mesma pasmaceira de sempre, a mesma previsibilidade de sempre, o mesmo jogo lento, o mesmo jogo de troca a bola para cá, troca a bola para lá, não consegue furar, de repente manda um bicão para dentro da área, e a gente falando mal do Morelos. Não está jogando nada, como o Otero, como o Juliano não jogou nada, como o João Schmidt não jogou nada, como o Escobar não jogou nada, né? Como o Guilherme não jogou nada. Todo mundo, ninguém jogou bem, né? Quase ninguém jogou bem. Mas é o sistema de jogo. É esse sistema aí que não muda nunca. E quando pergunta para o técnico se ele tem variações táticas, ele fala, não, peraí. Eu jogo aqui, às vezes eu vario para um 4-4-2 e tal, que o Juliano vira segundo atacante e tal. Eu vou dizer um negócio para vocês aqui. Eu defendi o Fábio Carille quando ele foi embora, daquela forma. Eu defendi o retorno dele, eu defendo o trabalho dele, mas eu não morro abraçado com o treinador e não morro abraçado com o jogador. Tá? Tempo ele tem para treinar. Opções para deixar esse time mais vivo em campo, com mais fogo em campo, ele tem. Porque eu quero entender qual é a culpa do JP Sherman de ter saído no intervalo para entrar o Rodrigo Ferreira, que fez um gol impedido. Que culpa que o JP Sherman tinha? E eu não estou vendo a coletiva do Carille, depois vou assistir e depois eu tentar entender o que ele vai dizer, apesar de eu já meio que saber. Ele vai dizer da viagem, vai dizer da logística, vai dizer que choveu antes, que depois fez sol, que depois ficou calor, que o gramado estava ruim, não sei o quê, aquela conversa mole toda, né? Então assim, se ele já sabia que a situação podia ser essa, por que ele tem obrigatoriamente que começar todo jogo com o mesmo time? Se todo o primeiro tempo do Santos nas últimas partidas foi absolutamente medíocre, ele não pode ser o treinador de meio tempo, o Carille. O Santos não pode ser um time na Série B de meio tempo. Foi menos mal no segundo tempo, mas não adiantou nada, porque o adversário humildemente correu, se matou em campo. O técnico, o Adilson Batista, que é meu lelé das ideias, mas entende de futebol, organizou o time dele lá, fez aquele gol que o cara veio para cima, acertou um chute lá que, sei lá, todo mundo ficou olhando, a zaga vindo para trás, o cara avançando, ele chutou, a bola entrou. E depois disso, o Santos demorou uma eternidade para fazer dar um chute no gol. Aí quando teve chance no começo da partida, o Juliano foi tentar driblar o goleiro, mas foi naquela morosidade. Depois teve um outro lance em que o Morelos estava entrando na área, que era para ele ter dado um bico, ele foi querer devolver para trás, e o time toca, e vira, e tal, e pensa que é o Real Madrid, não sei o quê. Aí eu te pergunto, esse time aí tomou pau da Ponte Preta, o Santos vai pegar a Ponte Preta em Campinas. Você entrar nessa nhaca, nessa preguiça, é porque foi o jogo da onça pintada contra o bicho preguiça. O animal do Santos mudou. Não é baleia, não é peixe, foi o bicho preguiça. Ah, mas tava calor, mas o time já é cheio de veterano, mas o gramado era ruim. Para isso que tem técnico, é para isso que tem treinador, sabe? É para olhar para os moleques e deixar jogar, entendeu? O Patati entrou e deu um pouco de fagulha para o time, deu um pouco de fogo para o time. Alguém que driblava, que ia para cima, o resto do time era só aquilo. Toca para um lado, toca para o outro, toca para um lado, toca para o outro. Só isso o tempo inteiro. Então vocês me desculpem, foram 3 pontos jogados no lixo. 3 pontos jogados no lixo. Porque o Santos tinha obrigação de ganhar desse time horroroso do Amazonas. Horroroso. Ai, mas o Amazonas outro dia jogou bem contra o Flamengo. Dane-se! Problema deles!
O problema do Flamengo não é problema nosso. É inaceitável uma partida medíocre, ridícula como essa que o Santos fez neste sábado. Ridícula. E só não está pior a nossa situação porque o torneio é ridículo e é medíocre também. É um monte de time ruim. O Santos é o menos ruim deles, mas precisa correr. Precisa correr para mostrar, para provar que é o menos ruim deles, porque não está na segunda divisão à toa, né? E as contratações que o time fez eram, infelizmente, aquelas que cabiam no bolso do clube nesse momento. Só que o treinador precisa trabalhar melhor. Não adianta ele vir com um monte de desculpa pós-jogo. Você tem tempo para treinar. Tem tempo para treinar e treina uma vez por dia, meio período. O resto do dia os caras vão para casa, dormem cedo e tal. Ah, mas não pode ser muito intenso com veteranos e tal. Mas é isso que eu estou falando, gente. É isso que eu estou falando. Contrataram o Serginho. O Serginho não entrou no jogo. Não entrou no jogo. Aí tu vai ver os moleques na base. Um time mete goleada de 9, outro mete goleada de 7, outro mete goleada de 6. Eu estou dizendo que é para trazer um do sub-15, um do sub-17, um do sub-20 para jogar no time de cima. Mas porra, para entrar em campo, para ver se os caras tudo cansado, parece que foram de ônibus para Manaus, foram de avião, para ver isso aí num sábado, porra, pelo amor de Deus, cara. E não adianta vir aqui, defensores dos frascos e comprimidos, como diria o outro, dizer que eu estou exagerando, não sei o quê, porque eu já falei, se você quer tapar o sol com a peneira, e a gente está fazendo isso ultimamente, porque o Santos estava ganhando, né? Eu reconheço que até eu estava fazendo isso, meio que deixando, não vamos criar confusão, polêmica, porque o time está ganhando, está tocando. Teve até teve gente que me criticou, falando, tirando onda, foi o Paysandu que ganhou o jogo, né? Um aí me escreveu em rede social. Falei, não ganhou o jogo, filho, mas o Santos jogou mal pra caramba, né? Jogou mal. Como jogou mal as outras partidas, ganhou, mas não convenceu em nenhuma. E eu falava isso aqui há muito tempo. Esse papo de jogar mal e ganhar, uma hora não vai dar certo, porque uma hora vai jogar mal e vai perder. Agora, se perdeu para um time que não tinha vencido ninguém, se continuar nessa toada, porque já deu tempo de melhorar, já deu tempo de apresentar um pouquinho mais. O técnico que chegou no Atlético Mineiro mudou o time d'água pro vinho em uma semana. O Abel Ferreira, quando chegou no Palmeiras, mudou o time d'água pro vinho em uma semana. O português lá do Flamengo mudou o time d'água pro vinho em uma semana. O Sampaoli no Santos mudou o time d'água pro vinho em uma semana. Então não dá para dizer que em 4, 5 meses de trabalho a jogada principal do Santos é dar balão para dentro da área. O cara, ele precisa se ajudar. Ele precisa fazer variação tática. Ele precisa ter um time com característica diferente. Num jogo desse, fora de casa, se o gramado estava ruim, por que ele não usou mais gente leve, veloz, para pelo menos, sabe, dar a bola para os caras? Eu não gosto disso. Não gosto disso. Mas pelo menos bota a movimentação, dá a bola para o adversário, para você pegar eles no contra-ataque de vez em quando, deixa eles acreditarem que eles estão dominando o jogo, sabe essas arapucas, essas armadilhas? Porque funcionou no Campeonato Paulista. Como é que um time que faz o Campeonato Paulista e jogos contra Bragantino, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, começa uma Série B e faz 4 jogos desse, 3 que ganhou daquele jeito e uma partida medonha dessa, horrorosa como essa que fez contra o Amazonas. Repito, um time que meteu o olé, que subiu da Série C, que não tinha vencido ninguém e que ganhou a primeira na história deles na Série B. É inaceitável isso aí. Uma coisa é você pegar um Goiás lá em Goiânia e perder, você pegar o América, um Sport, uma Chapecoense, você até entende, sabe? O Novo Horizontino, que tá bem, mas olha só, perdeu do Ceará também em casa esses dias, mas perder do Amazonas, gente, com um time com um monte de ex-jogador em campo, William Barbio, Jô, pelo amor de Deus, cara, desculpa. Ah, mas o Santos também tem jogador. Não, o Santos tem base, o Santos tem moleques. Por que o Jair não jogou? Qual a explicação para jogar o Alex? Para que jogar o Alex? O que o Santos vai ganhar com o Alex daqui a um tempo? Zagueiro. O Santos tem que começar a dar rodagem pro Jair. Tem que dar rodagem pro Patati. Tem que dar rodagem pro Enzo. O Enzo jogou pelo sub-20. Por que o Enzo não foi pro banco nesse jogo?
Ah, porque tem o William Bigode agora. Porra, que diferença que vai fazer tirar o Morelos e colocar o William Bigode? Ah, o Miguelito, a cabeça dele tá no mundo da lua, o Miguelito não se concentra. Bota ele no jogo, bota ele para ver o que acontece. Começa a fazer o cara pegar no tranco, sabe? Ou pega algum outro, o próprio Ian, subir o Ian para treinar, porque ele é bom, não sei o que, não entra nunca nesse time. É um volante que pisa na área. Aí sai o Schmidt e entra o Rincon, que é defensor. Ô, Carille, desculpa. Você me desculpa. O Santos se arriscou a lhe contratar. Aliás, eu não sei nem como é que vai ficar essa história da multa do time japonês, mas você não pode reclamar da vida. Você é um vice-campeão paulista com orgulho, né? Exibiram até a taça orgulhosa da segunda colocação do Campeonato Paulista, o campeonato estadual mais difícil do Brasil. Para entrar numa Série B, você pegou 2 da Série C. Já pegou 2, Paysandu e Amazonas. E foi isso aí. E foi isso aí, né? Guarani e Avaí, os treinadores caíram na sequência. Então assim, porra, aí tu pega a estatística do jogo, 7 chutes do Amazonas, 10 do Santos. No gol, 2 contra o Santos, acertou a meta dos caras 2 vezes. Posse de bola, 56-44. Escanteios, eles tiveram 4, o Santos teve 1. Nem escanteio o Santos teve. Pô, belos números, grande domínio. Aí se tu for pegar essa posse de bola aqui, quantos por cento disso aí foi no campo defensivo? Quantos por cento foi no campo ofensivo? Quanto disso aqui foi parar dentro da área? Não sei. O que eu sei, o que os meus olhos viram, aliás, que eu tive que me deslocar da minha residência, porque é até algo que é digno de defesa do consumidor, porque foi divulgado pela dona Globo, pelo próprio Santos, que o jogo ia passar no Sport TV. Divulgado, tem print de GE e tem print do Santos dizendo que o jogo ia passar no Sport TV. Aí o jogo passou só no Premiere. Se eles não querem passar o jogo, deixa a Bandeirantes passar. Aí a gente tem que fazer das tripas coração para ir assistir o jogo, porque eu não estou assinando o Premiere esse ano, desculpa. Aí tive que ir lá no boteco ver o jogo. Aí vai ter gente que vai dizer assim, era melhor até não ter mostrado mesmo, né? Numa dessas, né? Por quê? Porque o Santos não tem um contrato com a Série B, mas você sabe por que não passaram? Porque eles lembraram depois que tinha Corinthians e Flamengo 4 da tarde. E que o Corinthians e Flamengo 4 da tarde tinha que ter o pós-jogo de Corinthians e Flamengo. Não podia passar o segundo tempo do Santos, porque eles tinham que ficar 1 hora ouvindo o Tite e o Antônio Oliveira. Só que os caras têm 3 canais para transmitir. 1, 2 e 3. E quando eles querem, abre o 4º canal. Mas não, deixaram no Premiere. Então assim, se tivesse avisado antes, beleza. Então a próxima vez faz direitinho. Não engana o consumidor. Porque eu posso não pagar o Premiere hoje, mas eu pago TV a cabo. Eu pago Vivo, onde lá tem o pacote dos canais Globosat. Tá? Não engane o consumidor. Não divulguem que o jogo vai passar no Sport TV para depois vocês transmitirem a entrevista do Tite. Tá? Só isso que eu queria dizer para vocês. Mas enfim, apesar de tudo, o campeonato é tão ruim, que o Santos está em terceiro na tabela e não perde essa posição. O Sport lidera com 12, o Goiás foi a 10, o Santos tem 9, o América tem 8, aí tem o Operário, Chapecoense com 7, Vila Nova, Novo Horizontino com 6, Ceará, CRB, Ponte Preta com 5, o Curitiba tem um jogo a menos. Pode ir a 7, Mirassol pode ir a 7 também. O Santos continua lá na zona de classificação. Mas assim, é bom avisar agora. Na janela vai precisar contratar? Vai. Mas o técnico do Santos, seu Galo, que é o homem forte do futebol, né? Seu Galo, que por exemplo, ajudou na gestação do time feminino do Santos, que tomou de 6-0 do Palmeiras neste sábado. A coisa não anda. As sereias não vão cair por um milagre. O seu Galo, que é o homem forte do futebol, debaixo do guarda-chuva dele tem um monte de gente cuidando do futebol. Ele precisa perguntar para o seu Fábio Carille
se o time do Santos vai ser esse samba de uma nota só no campeonato inteiro. Esta lentidão para trocar passes, se o adversário der uma bobeadinha pelo meio a gente constrói, se ele defender bem vai só sobrar bola para dentro da área o tempo todo com um centroavante que não tem característica de jogo aéreo. É isso, o Santos de hoje. Então assim, half pistola, tá? Não é full pistola, não é full pistola. Esse vídeo não é full pistola, não é full pistola. Full pistola vai ser o dia que o Santos perder um jogo e sair do G4. Aí eu vou ficar bravo. Aí eu preciso saber se o Carille agora, sem tempo para treinar, vai fazer o time melhorar. Porque o jogo com a Ponte Preta é quarta-feira, numa dessa consegue. Numa dessa ele consegue fazer o time melhorar. Mas como? Como é que ele vai fazer? Será que ele vai ter a manha de tirar o Otero do time que chegou, né, sob desconfiança? Jogou bem, agora está jogando mal. Ele vai botar o Patati de titular? Será que ele vai ter a manha? Como é que vai ser esse ataque aí? Vai ter o Morelos até quando? Hã? E o Juliano no meio de campo? Tem dia que vai bem, tem dia que vai mal e tal, mas aí ele vai dizer que o cara é segundo atacante, na verdade não é meia. E o Serginho vai estrear? E o Patrick vai jogar do lado direito? O Jair não vai jogar nunca mais. Vai estrear o ano que vem. Ano que vem o Jair estreia. Porque vai depender do adversário. Se eles não tiverem um centroavante como o Poçantijô, esta máquina do futebol mundial, aí a gente coloca o Jair para jogar. Se for para marcar um anão, se for para marcar um raquítico, aí põe o Jair. Mas era o Jô, então tinha que botar o Alex. Então assim, desculpa o desabafo, não quero ser injusto. Eu gosto do Carille, eu acho que ele é um cara decente, um cara digno, um cara trabalhador. Mas ele precisa aumentar o repertório dele. E é engraçado que ele fazia isso da outra passagem dele aqui. Precisa aumentar o repertório dele, precisa melhorar o repertório dele. Esse papo de que não quero mexer porque o time está acostumado com isso, não existe, cara. Isso não existe. Tu vê o Guardiola treinar os times dele, tu vê o Klopp, tu vê o Leverkusen, os caras mudam o time. Muda o sistema, muda a peça. Não estou comparando as peças, mas o Santos jogou na Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos enfrentou o William Barbio, Bolt, Jô. Olha o time que o Santos perdeu. Desculpa o desabafo. Depois eu vou assistir a entrevista do Carille, vou ver o que ele disse de bom. E se eu for convencido de que ali a argumentação dele me basta, eu venho aqui e até peço desculpas. Mas não dá para assistir o Santos apresentar contra um time desse com um sono desgraçado dentro de campo, parecendo a onça pintada contra o bicho preguiça. Este vídeo foi em nome de Peter, Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco, Isatec Informática. E eu peço no fim do vídeo, se você está comigo até agora aqui, que se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro e compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp e ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Porque olha, vou contar para vocês, eu espero uma mudança já para o próximo jogo e para domingo contra o Brusque na Vila Belmiro, que o Santos mostre futebol, porque se fizer esse joguinho medíocre contra um time que subiu da Série C em outros jogos importantes, a gente vai começar a sofrer, e eu não quero sofrer nesse ano. Eu quero ter paz na minha vida, e o Santos precisa ajudar nesse aspecto também. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.